Olá, queridos, tudo bem? Meu nome é Márcia Fervienza e eu vim aqui falar com vocês sobre o eclipse solar que vai acontecer a 0 graus de Câncer no dia 21 de junho, daqui a 3 dias. Esse eclipse ele é muito significativo por vários motivos. Primeiro, porque é um eclipse solar, né, que é uma lua nova em esteroides, né? Aquilo que a gente já vê na lua nova normalmente, que é a possibilidade da abertura de novos capítulos, novos começos, com o eclipse aquilo se amplifica muito, né? E o período de alcance de um eclipse, ele é mais longo do que o período de alcance da lua nova. Ele é o período onde você pode ver eventos relacionados ao eclipse acontecendo, é o período de 6 meses subsequente ao momento em que o eclipse ocorre. É muito importante eu remarcar que os eclipses, eles podem, porque eles têm uma natureza muito forte, para algumas pessoas eles podem se manifestar um pouco antes. Algumas pessoas sentem uma semana antes, outras 2, 15 dias, né? Assim, não é incomum, tá? Mas assim, gente, os eclipses, eles são, geralmente, quando ele acontece, a gente não fica na dúvida. Não tem aquela coisa do... Eu acho que isso pode ter sido o eclipse. Não tem isso, né? Você sente mesmo. Então, assim, se você... Agora, existe uma diferença entre o eclipse solar e o eclipse lunar. O eclipse solar, ele dá início a algo novo, mas a gente precisa lembrar que o eclipse solar, o Sol... ele tá eclipsado, a luz do Sol tá eclipsada, né, pela Lua. Então, quando acontece um eclipse solar, é muito possível que aquela energia do eclipse, ela ocorra a um nível subjetivo mais do que a nível objetivo, direto, em forma de eventos. Isso não costuma acontecer com o eclipse lunar. O eclipse lunar, ele, como a Lua e o Sol, a Lua está em seu pico de luz, né? E o Sol tá ali, a luz do Sol também está iluminando a Lua, a gente costuma ver os eventos se manifestarem mais claramente, né? De forma mais inegável na nossa vida, tá? Esse eclipse, ele vai acontecer, dependendo do lugar onde você esteja, no dia 20 ou no dia 21. Aqui nos Estados Unidos, ele vai acontecer às 2h41 da manhã do dia 21. Então, você vê que dependendo do seu fuso horário, pode ser que ele aconteça no final do dia 20, tá? A gente precisa lembrar que esse eclipse, ele vai estar acontecendo, não só é um eclipse solar, não só é a 0 grau de Câncer, que literalmente é o início de algo novo. Ele está acontecendo um dia depois do solstício de inverno no hemisfério sul, de verão no hemisfério norte, tá? Que é o dia em que o Sol entra em Câncer e que aqui no hemisfério norte é o dia mais longo do ano, né? Então, de novo, a gente tem aí uma simbologia de um início, da marcação muito clara de um início, né? Então, assim, uma lua nova, eclipse solar e tal, próximo ao solstício, 0 graus de Câncer, que é um signo cardinal, né? Tudo isso fala desse novo capítulo, que vai estar alimentado, né, pela energia do Sol, né? Aqui a gente tá falando de algo com um máximo de vida, né? E em que contexto? Dentro do contexto canceriano, gente. Casa, família, mãe, segurança, filhos, comida, necessidades primárias, né? A gente tem a oportunidade de um novo começo em uma dessas áreas, ou em qualquer área da sua vida onde o eclipse caia, mas que tenha a tonalidade ou se refira a esses assuntos, aos assuntos cancerianos, tá? E obviamente, né, gente, não podia ser muito fácil. Tem sempre que ter um porém, né? Não basta que todos os planetas estejam retrógrados no céu, o que na verdade não vai impactar negativamente a questão, né, do potencial desse novo início. Não basta isso, esse eclipse ele vai fazer um aspecto tenso com Saturno, que é um aspecto conhecido como quincúcio. O quincúcio, ele fala do seguinte, ele cria uma energia de desconforto. Ela não é necessariamente algo que impede, mas ela fala assim, olha só, para você fazer isso, você vai precisar integrar isso. E a integração dessa energia, ela não é muito fácil, exige
um esforço da sua parte, né? Aqui a integração da energia neste novo começo que está sendo pedido é a energia de Saturno, que está retrógrado em Aquário, a 0 grau, grau exato do eclipse, né? Então aqui a gente está falando de que vai ser preciso integrar nesse novo início aquelas novas, né, Aquário, regras Saturno, sociais, Aquário, né, que estão sendo, porque Saturno está retrógrado, revisitadas e reconsideradas. Vamos pensar a nível global? Aqui nos Estados Unidos começaram a levantar a quarentena. Sei que no Brasil estão fazendo também uma série de questionamentos envolvendo as políticas adotadas em torno da prevenção e da contenção do coronavírus, né? Então aqui a gente está falando de regras que estão sendo revisadas porque Saturno está retrógrado, né? E esse novo começo, né? Esse novo começo que fala de um movimento adiante vai ter que integrar esses poréns de Saturno retrógrado, tá? Então, embora a gente esteja falando aqui de um novo começo super poderoso, vai ter aí um sentido, uma sensação, pode haver uma sensação assim subliminar de que na verdade você não tá totalmente livre para progredir e avançar como você gostaria e como você tinha planejado, né? Então você vai ter que ir devagar para poder acomodar essas regras que estão aí, que estão mudando, que estão sendo revisadas, né? O que não significa que é preciso parar, não é preciso parar, né? O movimento é adiante, mas você pode se sentir um pouquinho mais apertadinho aí, mais restrito com essa energia de Saturno, fazendo esse quincúcio com esse Sol eclipsado, né? Com esse eclipse solar. Então, assim, também podemos estar falando de que a expressão dos meus sentimentos, Câncer, né? Pode se sentir restringida por uma figura de autoridade ou por uma condição aonde as regras ou o que está em jogo é mais desconectado. Eu tô trazendo muito sentimento para a situação, mas parece que a coisa precisa ser vista mais de longe. O que isso significa? De repente, alguns sentimentos não vão ser permitidos, pode ser julgados, pode ser que você tenha esse medo, né, também. A gente precisa lembrar que Câncer é sempre acusado de ser muito sensível, de ser instável emocionalmente, de ser cíclico, de ser de fases, como é a Lua, né? E Saturno pode funcionar como um lembrete. Saturno é o meu cachorro, gente, vocês estão vendo ali no reflexo, né? Saturno pode funcionar pra gente aí como um lembrete de que a gente vai ter que, não é que deixar o sentimento de fora, mas que talvez você fazer um movimento só baseado em sentimento, em amor, talvez não seja suficiente pra você alcançar o seu objetivo, tá? Você vai ter que usar a manha. Vamos lembrar que Câncer e Aquário não são incompatíveis. Eles são uma energia que não se falam e precisam de ajuste, mas não são incompatíveis. Então aqui a gente tá falando assim, que a gente vai ter que usar uma certa... Você vai ser emocional? Vai ser... A coisa vai estar aí recheada pelos teus sentimentos? Vai. Mas você precisa ter em mente que só sentimento não vai fazer com que aquilo que você quer que aconteça. Você vai precisar ter algo um pouco mais sólido em mãos aí para levar adiante o que você quer. Mas não deixe de honrar as suas necessidades. Câncer fala de atender as suas necessidades. Não deixe de honrar as suas necessidades, de dar espaço aos seus sentimentos para crescer sim. Tá sentindo? Tá sentindo. Respeita. Não é fácil. E essa é a natureza do quincúcio. Não se trata de ignorar um nem ignorar outro, senão que encontrar uma forma de permitir, de fazer com que os dois coexistam na mesma situação de forma harmoniosa, tá? Um outro aspecto do quincúcio que eu acho que é importante a gente mencionar é que ele nem sempre ele surge pra gente de uma forma muito aberta e clara. Às vezes é um incômodo interno
interno, tá? Às vezes a gente, no caso aqui com Saturno, a gente sabe que os limites estão presentes e a gente pode não ter muita certeza do porquê, né, aquilo tá acontecendo, ou porquê que aqueles limites estão no meu caminho me impedindo de fazer aquilo que eu quero, né? A conexão não necessariamente ela é óbvia, né? Como seria em aspectos mais tensos, de quadratura e oposição, né? Mesmo assim a gente tem que lidar com aquilo, a gente tem que encontrar uma forma de trabalhar com aquela restrição, com aqueles limites, tá? A gente tem que ser paciente, a gente tem que levar em consideração que aquele fluxo de energia que em princípio parece estar funcionando ao contrário, na verdade ele tem como te permitir o avanço, né? O avanço. E a gente tem que incorporar ao fato de todo esse eclipse de que a gente tá com Vênus em Gêmeos retrógrada, né? A gente tá com Mercúrio, regente de Vênus, em Câncer, no signo do eclipse, retrógrado. Ou seja, a gente tem mais razões para olhar duas vezes, para parar, para considerar e para prosseguir com cuidado. A gente tem mais razões para isso. É quase como se você estivesse nadando contra a corrente. No princípio, né? No início, porque os questões do passado podem te atravessar aí, né, nesse movimento que você está tentando arrancar em direção ao futuro, e você vai ter que lidar com eles antes de você poder efetivamente entrar neste novo capítulo que o eclipse vai te permitir entrar, que ele vai te dar a oportunidade de entrar, né? Então, assim, mesmo que comece devagar, mesmo que comece com algo de frustração, mesmo que você se sinta inseguro ou impaciente ou sem recursos, a gente tá falando de um novo capítulo, tá? Vai começar, a coisa tá começando. As coisas vão, aos poucos, elas vão se tornar mais claras e elas vão se tornar mais fáceis. No dia 25 de junho, Vênus vai ficar direta, né? E a gente também vai ter aí um aspecto favorável entre o Sol em Câncer e a Lua em Virgem, o que aponta para uma condição de harmonia, aponta para uma condição de progresso e de facilitação desse ciclo aí Sol-Lua, né? É um ponto da Lua Nova, né? Onde a promessa dessa Lua Nova, no dia 25 de junho, você vai poder tomar, agir sobre ela, tá? Pode ser que nesse dia haja algum tipo de realização da sua parte, algum tipo de uau, algum tipo de aquele ahá, sabe? Putz, entendi, tá? 25 de junho, olho nesse dia, tá? Além disso, a gente precisa ter em mente, tá? Que não é recomendado você agendar nada no dia de nenhum eclipse, tá? Aqui a gente tá falando de astrologia eletiva. Não é recomendado você agendar nada no dia de um eclipse, tá? Por quê, gente? As energias de um dia de um eclipse, né? Elas são, primeiro, extremamente potentes e segundo, elas são imprevisíveis. É difícil você prever como que a coisa iniciada ali vai desenrolar, né? Então aqui a gente tá falando, né? Que a gente tá falando que vai um novo capítulo tem início, né? Mas assim, é uma coisa circunstancial, a coisa vai surgir. Eu não estou encorajando você a dar início a um novo capítulo, eu não estou encorajando você a dizer assim, vou aproveitar que tem um eclipse solar, e a Márcia falou que é um dia de novos começos e vou, né, dar início a um novo capítulo. Não é isso, não é isso. Deixa as coisas acontecerem. Aquilo que rolar fora do seu planejamento, você abraça, se adequa à energia, lê a energia e avança com ela, corre com ela, tá? São coisas sobre as quais você não tem controle. O que acontece durante um eclipse, né, sem a sua intervenção, tinham que acontecer. Mas não dê início a nada.
voluntariamente. Opa, eclipse solar, vou agendar pra casar, vou agendar. Não, não faça isso, tá? Quem vai sentir esse eclipse mais fortemente? Gente, eu trabalho com 5 graus, tá? Eu diria entre 0 e 5 graus. Dos signos cardinais. Câncer, Áries, Libra e Capricórnio, tá? Por que não? Em todos os meus outros eclipses e vídeos de eclipse, vocês vão ver que eu sempre falo, né? Um pouco antes e um pouco depois do grau exato. Geralmente eu dou 2, 3 graus antes, 2, 3 graus depois. Mas a gente precisa lembrar que esse eclipse está acontecendo a 0 graus de Câncer. Quem tá no final de Gêmeos, que tá próximo desse eclipse, pode ou não sentir. Mas é provável que não sinta, porque a energia de Câncer é diferente da energia de Gêmeos. Então é provável que não sinta, tá? E você vai sentir isso mais fortemente quanto mais próximo do grau 0, ou a cúspide da casa, ou o planeta, ou o ângulo estiver no seu mapa, tá? Gente, é isso. Sabe o que eu quero? Que você me conte aqui nos comentários como é que foi esse eclipse pra você, tá bom? Um beijo enorme e a gente se vê por aqui.